Meu nome é Débora e sejam bem-vindos ao Universo Cometa e hoje o nosso vídeo fala sobre essa história emocionante que é o menino do pijama listrado. Então, esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que é entre 1939 e 1945, assombrou aí o mundo. Então, esse livro ele é muito curtinho, ele só tem 186 páginas, as letras são grandes, então você lê rapidinho. E uma curiosidade é que o autor ele escreveu em 2 dias e meio. É uma história que te comove em todos os parágrafos e todas as linhas. O autor, o John Bonne, te prende, é uma história emocionante, você fica intrigado com tudo que acontece, então vale a pena você ler e você ver o filme também. Então essa história, ela conta um pouquinho sobre a visão inocente de um menino de 9 anos, que é o Bruno, e que ele vivia em Berlim. Ele adora explorar, adora correr, adora brincar com seus amigos. Um belo dia o pai chegou e falou que eles teriam que se mudar, porém ele não fala que ele foi promovido a comandante de um campo de concentração. Então ele se muda de Berlim e vai para um lugar totalmente deserto, não tem outras casas, não há crianças, e vê pela janela do quarto, um pouco longe, alguns metros de distância, há um campo de concentração em que ele não sabe o que é. Ele vê como se fosse uma fazenda e ele não entende do porquê que os fazendeiros usam pijamas. O Bruno, quando chega nessa nova casa, ele percebe exatamente isso, que não há nenhuma criança por perto, não há o que ele fazer, ele se sente entediado porque ele não pode sair da casa, tem guardas por toda parte. Ele começa a explorar, a tentar se divertir sozinho. E quando ele descobre que a mãe sempre dorme durante a tarde e que ele consegue sair despercebido aí pelos guardas, ele passa a explorar a floresta que há em volta da casa dele e chega em uma cerca. E quando ele chega, ele descobre um menininho sentado com a areia e começa a perguntar por que eles usavam pijamas, por que eles tinham números nos pijamas. O menininho se chama Ismael. Ele é um judeu, ele veio lá da Polônia. E o Bruno ele fica super animado com esse novo menino, com esse novo amigo, que eles começaram a se tornar amigos. Os dois fazem aniversário no mesmo dia, o Bruno fica mais animado, porque seria a única criança que ele teria um contato. O Bruno vai lá todos os dias, na parte da tarde, quando a mãe dele dorme, e ele leva bola para eles poderem brincar, às vezes ele leva comida, só que o Ismael dentro da cerca e o Bruno fora da cerca. Então ele não entendia nem por que tinha aquela cerca, nem por que eles ficavam presos, por que eles não podiam brincar. Como eu já tinha falado, é uma visão de uma criança, né? Uma criança que quer apenas brincar, apenas ser criança, apenas se divertir. Sempre se vendo, sempre brincando, sempre conversando. E a única coisa que eles fazem é conversar bastante sobre a vida deles. E o Ismael conta a história da vida dele, de como ele chegou até ali. Então ele conta a história de como eles saíram de lá, de como eles viviam lá e de como que tudo isso aconteceu até ele chegar nesse campo de concentração. Conforme ele vai falando, o Bruno ele não entende isso tudo e começa a falar também que ele tinha uma irmã chata, que a irmã dele também perturbava ele, que a irmã dele também batia nele, só que não era a mesma coisa do que tudo que o Ismael passou. Um belo dia, o Ismael foi na casa do Bruno para fazer um serviço, que era limpar as taças. Eles se encontram ali, o Bruno fica surpreso por estar vendo o Ismael ali na casa dele, porque ele não entendia por que ele não podia sair de lá, e no outro dia ele já estava lá limpando as taças. Eles começam a conversar, Bruno dá uma coisa para ele comer, e quando isso acontece, chega um soldado e pergunta se eles eram amigos, se eles se conheciam. Bruno, com medo, falou que eles não se conheciam e, infelizmente, o soldado bate no Ismael, né? Depois, passando esse episódio todo, o Bruno depois vai visitar eles durante algum tempo lá na cerca e não encontra o seu amigo lá sentado esperando ele. Então, o pai decidiu fazer com que ele, a mãe e a irmã voltassem para Berlim, para a casa deles, antiga, onde eles podiam brincar, se divertir. Só que o Bruno já estava tão com aquela amizade toda
que ele não queria mais voltar, porque não queria deixar o seu amigo. Quando ele vai contar pro Ismoel que ele vai ter que se mudar e que eles talvez não se vejam mais, quando o Bruno conta que ele vai voltar para Berlim, o Ismoel fica chateado e fala que ele tinha demorado, que ele não estava aparecendo, porque o pai dele tinha sumido. E o Bruno fala que talvez ele tivesse ido fazer um trabalho em outra cidade, tá? E o carteiro ali não passava direito. E o Ismoel falou que podia ser, mas que ele estava tentando procurar e tentar explorar, que nem o Bruno dizia. E o Bruno deu a ideia de que ele podia entrar por debaixo da cerca, lá no campo de concentração, para ajudar ele a procurar o pai. Tem uma visão inocente, tanto do Bruno, tanto do Ismoel. É uma história que deixa você refletir de como isso pode ter acontecido, de que são apenas crianças, que eram apenas crianças. E se vocês me perguntarem se o Bruno existiu, eu vou falar assim, não sei. Mas o Ismoel, ele representa ali todas as crianças que passaram por aquela época. O Ismoel representa essas crianças, em que é uma criança que tem uma visão inocente, que não sabia do porquê que eles estavam ali, do porquê que eles tinham que sair de casa, do porquê que os soldados não gostavam deles. E você lê o livro, você vê o filme, você chora, você se emociona, porque esse autor ele consegue passar a emoção em todos os parágrafos e da conversa dele com o Ismoel. Você consegue ver o sofrimento dele e a vontade dele de sair dali e não poder fazer absolutamente nada, porque para onde ele ia, se a família dele toda estava ali. Então é um livro que eu indico muito vocês lerem. Lê o livro e veja o filme. O filme ele é bem parecido com o livro, então vale a pena você ler e ver. Então, como é um livro bem curtinho, vale a pena. É um livro muito bom e eu indico muito, tanto o livro quanto o filme. Então vejam e leiam. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu tentei fazer uma resenha totalmente diferente do que eu já tenho visto por aí, então espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você já leu, se você já viu, comente aqui para entenderem e se emocionar também com a história do menino do pijama listrado. Então, até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo.